E aí pessoal, vamos para mais uma aula de legislação escolar, né? Finalmente estou gravando aqui a aula, essa já é a nossa aula 3, né? Bom pessoal, nessa aula 3 a gente vai falar sobre a educação nas constituições do século XX, parte 1, né? O próximo vídeo vai ser sobre a parte 2. Bom, antes não deixem de participar dos fóruns, né? Ainda está aberto. Tivemos aquele problemazinho de atraso, mas vocês já sabem que já está resolvido e vocês podem participar de todos os fóruns. Então vamos lá. Como vocês sabem, a Constituição do Brasil ela sempre teve influência dos princípios liberais, né? O que seria isso? É a luta pela liberdade, a luta pela democracia, pela igualdade, pela fraternidade. Isso são princípios liberais. Bom, e o Brasil ele passou por vários momentos significativos de muita importância, né? Um dos períodos que eu gosto muito, que eu estudei muito na faculdade, foi o período da queda da Bolsa de Valores em 1929. Esse período ficou muito marcado, né? Porque foi uma recessão geral na economia do Brasil. Bom, e nesse período a gente sabe, né? Eu acho que vocês se não souberem a história, eu vou contar aqui um pouquinho. Bom, a história ela começa aos produtores de café. Como naquele tempo existia uma grande potência no país, né? Principalmente e uma política, né? Uma potência é uma política, porque era a política do café com leite, né? Só quem estava no poder eram governadores dessas duas áreas. Esses governadores poderiam ser um futuro presidente, né? Ou seja, ou era marcado pela presença do café com leite, que seria Minas Gerais e São Paulo. As duas potências na área de café e na área de gado, né? Então o que foi que aconteceu? Essa política ela reinou, né, no período do Brasil, nesse período aqui de 1929. O que aconteceu foi que existiu uma queda na Bolsa de Valores que prejudicou muito a safra de café. E em vez dessa safra ser consumida por todo mundo, ela teve que ser queimada, né? O governo mandou queimar para não ter mais prejuízo com ela. Para vocês verem, num período muita gente estava passando necessidade. E olha o que o governo faz, né? Manda queimar várias sacas de café. E isso foi uma ordem, né? E muitos sacos foram queimados. É tanto que eu já peguei vários poemas falando sobre isso, né? Que era, ao mesmo tempo, era uma tristeza que modificou a paisagem, né? Total. Porque aquela fumaça preta do café foi o que imperou na zona rural, né? É uma coisa meio um pouquinho triste, né? Mas é legal. E daí começou a surgir alguns movimentos para combater, né, essa nossa realidade. Porque é nesse período que eu acho que vocês também se lembram que surgiu o voto de cabresto. E alguns tenentistas, né, começaram a querer derrubar essa história macabra que tinha, né? Porque os patrões obrigavam a população a votarem neles, né? E, claro, quem não votava, normalmente tinha alguma punição, alguma coisa do tipo, poderia até perder o emprego, né, que trabalhava. Bom, e aí por que surgiu essa massa tenentista? Por causa de Carlos Prestes. Ele foi um dos inovadores que tentou derrubar essa corrupção, esse lado macabro da história do Brasil. Bom, essa daqui é uma das histórias, né? Nesse período existiu várias constituições, né? Eu acho que vocês já viram, tá em outras disciplinas que eu já dei, né, também. A gente falou de muitas constituições que surgiram nesse período, né? Mas vocês sabem que hoje o que impera é a de 1988, que é o que a gente vai discutir no próximo vídeo, falando sobre essa Constituição que é muito importante, que também fala sobre educação. Bom, e vocês sabem também, né, que elas sempre tiveram um propósito, né, em questões educacionais. É tanto que eu acho que o período que vocês viveram não era, ou pelo melhor falando, né, boa parte era, né. Ainda vocês pegaram essa educação básica estruturada e dividida dessa forma, né, espero eu, né. Mas eu acredito, pelo que vocês vêm relatado na sala, alguns de vocês ainda não. Principalmente porque existiam algumas modificações, né? Não era essa educação fundamental, depois a média, e depois a superior e por aí ia, né? Vocês pegaram talvez uma educação mais concentrada em algumas áreas, em termos científicos, tinha algumas partes que era voltada só para o lado científico, tinha outras que era só para o lado pedagógico e assim ia, né? Pois é, pessoal. Bom, a história do Brasil, como vocês sabem, tivemos isso, né? Tivemos altos e baixos, algumas coisas que
e algumas coisas que aconteceram no passado influenciaram no futuro. Por exemplo, agora, né, a crise de 2008, que o pessoal disse que papocou nos Estados Unidos, talvez tenha chegado agora no Brasil, né, com força. Apesar que a gente não pode menosprezar, né, dizendo que é só culpa dessa crise de 2008, porque a gente sabe que o governo brasileiro também tem alguns problemas, tem alguns defeitos e que podem ter gerado mais ainda essa crise, né. Bom, pessoal, e é isso aí, né, assim, em questões de constituições, é só vocês dando uma lida mesmo. A gente passou em 1929, aí mais tarde veio, muito mais tarde veio a ditadura, que também influenciou em outras constituições, né? Que vocês sabem que os ditadores, eles manipularam o Brasil de todas as formas, né? E criaram lei para tentar obrigar as pessoas a gostarem do governo dele, né? Graças a Deus veio a queda da ditadura. E aí muita coisa melhorou também, né? Mas eles deixaram alguns legados, né? Em questões de construção, obras, né? Eles enriqueceram o país em questão disso. Porém, por outro lado, né, tudo que se gasta no país se gera uma dívida, né, futura. E foi o que aconteceu. Mas vocês podem estar dando uma lida lá no material, certo? Tem tudo lá, tem explicando tudo, desde 1929 até a ditadura, nessa parte, né? Então, eu encontro vocês no próximo vídeo, que vai falar sobre a Constituição de 1988. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e tchau.